Principais erros ao elaborar um laudo técnico. Aqui é onde mora o problema. É porque eu não posso compartilhar. Eu queria muito compartilhar, mas não posso, porque eu faltaria com ética. Mas se eu mostrasse para vocês esses erros na prática, você vai falar assim, cara, eu cometo esse erro. Ou é impossível que alguém cometa esse erro. Vamos lá. Principais erros. Eu vou colocar aqui para você ver. Primeiro erro. Erro de português. Erro de português é o primeiro erro. Hoje é inadmissível você ter erro de português e um laudo técnico. Por que, Alan? Você tem várias ferramentas de correção. Você tem ChatGPT, o próprio Word faz a correção. Então, cara, pegou laudo técnico com erro de português, pode ter certeza que se o profissional não teve o capricho nem de corrigir o erro de português, você vai achar um monte de erro nesse laudo. E é certeiro, tá? Se você tiver a oportunidade de entrar numa empresa para fazer uma inspeção e receber o laudo técnico dessa empresa para fazer a verificação, se você achar um erro de português, pode anotar, você vai achar erro no serviço de engenharia. Erro de digitação às vezes passa despercebido. Agora, fazer um texto e o contexto, erro de concordância verbal, vírgula, troca de palavra, aonde ser cedilha botar dois S, onde é dois S botar ser cedilha, enfim, onde é ser mudo e colocar que, esses erros não tem como aceitar. Outro erro, copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Por que isso é um erro? Porque você só vai replicar erro de um outro lado que está errado. Então, eu sempre falo para os meus alunos, que são engenheiros mecânicos e estão se destacando no mercado, o seguinte, eu disponibilizo um modelo para vocês de laudo técnico. Agora, o que você precisa fazer é entender o princípio, entender o conceito por trás da elaboração de um laudo técnico. Você pode colocar o que você quiser no laudo técnico, desde que você comprove os fatos relatados provenientes de um problema ou situação de engenharia. Você pode botar a norma lá no final do laudo técnico. Não existe uma fórmula única, numa forma assim, para você elaborar só daquele jeito o laudo técnico. Não. Agora, Alan, por que a maioria das pessoas, dos profissionais, não consegue elaborar um laudo técnico com clareza? Por que os profissionais hoje não conseguem ter a facilidade de elaborar um laudo técnico? O problema não é na elaboração do laudo técnico. O problema é no entendimento do que precisa ser feito naquele serviço de engenharia. Se eu contratar você para fazer um serviço de empilhadeira, inspecionar uma empilhadeira ou inspecionar uma ponte rolante, o que você vai buscar fazer é o quê? O que você vai buscar fazer é procurar na internet modelo de laudo técnico de empilhadeira ou modelo de laudo técnico de ponte rolante. Isso é o que a maioria faz. E aí você acha que, olhando aquele modelo, você vai ter uma base para conseguir fazer o serviço de engenharia. E isso é um mito. Porque você, da mesma forma que você pode ter uma base, não estou falando que não vai ter, mas você pode ter ali, só que você pode ter a base errada. Imagina, você está estudando uma parada errada. É um mito você pegar um modelo de laudo técnico, dar Ctrl C, Ctrl V e achar que aquilo é a solução de todos os problemas. Mais de 80% dos laudos que eu já vi na internet, você pode pesquisar. Talvez, se você tiver um conhecimento um pouco mais profundo, você vai pegar os laudos que são disponibilizados na internet. É cheio de erro. Pegar um modelo de laudo técnico e achar que, com base naquilo, você vai fazer um serviço de engenharia. Não vai. Agora, quando eu falo que eu disponibilizo um modelo de laudo técnico, é com base em um contexto, eu não só chego e dou um modelo, é com base em isso aqui de conhecimento, para você receber isso aqui de laudo técnico. Então você tem o conhecimento, você tem a base, você tem um porquê de cada coisa, e aí você recebe o modelo para ser um ponto de partida. Não só disponibiliza o modelo sem fundamento nenhum. Então a gente aborda a norma, a gente aborda o contexto, o conceito, todo o respaldo, e aí sim, com base naquele modelo, você pode fazer as suas adaptações, só que você aprende a fazer o serviço. O laudo é só relatar os fatos ali. Então, quando você aprende, tá, a não dar o Ctrl-C, Ctrl-V, quando você aprende de fato a elaborar o laudo técnico, e você aprende os conceitos por trás de um laudo técnico, que é relatar os fatos provenientes de um problema ou situação de engenharia, com certeza você vai organizar aquele documento da forma mais didática possível. Laudo técnico sem uma conclusão
técnica. Pessoal, conclusão técnica, eu quero que vocês diferenciem aqui, tá? Eu pego muito o laudo técnico, que é assim, conforme tudo que foi mostrado aqui no laudo, esse laudo está conforme. Isso é uma conclusão técnica? Isso não é uma conclusão técnica. Isso aqui é uma conclusão técnica. E ela desce mais ainda, tá? Mas só para você ter uma noção. Após a análise detalhada das características e condições da DOC de elevação, conclui-se que a maioria dos aspectos avaliados estão em conformidade com os requisitos normativos e de segurança estabelecidos. Destacam-se os pontos: material antiderrapante e escoamento de água. Aí fala um pouco. Dimensionamento, comprimento e largura. Marcações. Então, a conclusão técnica, ela vai trazer a conclusão que está conforme ou não conforme. E, por fim, você vai detalhar, como se fosse um resumo de tudo que você falou lá em cima. Isso é uma conclusão técnica. Então, um laudo técnico só fala: conforme as informações apresentadas neste documento, aprovamos a máquina tal. Isso é uma conclusão, pode ser até uma conclusão, tá? Só que é uma conclusão muito rasa. Então, lembre-se, se está preparando o laudo técnico, você tem que ter consciência que tudo pode ser usado contra você em uma perícia. Então, quanto mais detalhes você colocar daquilo que você está inspecionando, melhor vai ser, tá bom?